Autor dos livros A Igreja Traída e a Comercialização da Fé, o ex-padre Sérgio Zanella conta aqui nesta matéria sobre os bastidores da fé, desafiando qualquer um que duvide de suas afirmações. Aceito de imediato e não tenho medo. Eu desafiaria também? Desafio também. Deus nem existe, como é que ele vai escrever a Bíblia? Professor Sérgio Zanella, o senhor entrou para o sistema religioso, né, estudou, fez um seminário, foi um padre e, posteriormente, o senhor saiu da igreja. O que levou o senhor a entrar e a sair da igreja? Bem, entrar na igreja foi para estudar, porque eu vivia no interior de Santa Catarina, no meio rural, não gostava de trabalhar em roça, e tinha já meus 11 anos, não sabia ler, não sabia escrever. Aí eu falei para o meu pai que eu não queria ir estudar. Aí o meu pai falou, mas de que jeito estudar? Não tem colégio por aqui. Eu falei, aí dos padres, pode me colocar lá. Aí me colocou no seminário dos padres, em Santa Catarina, na cidade de Umerê, que fica perto da minha cidade, que é Pinheiro Preto. Aí eu entrei lá e em 2 anos eu aprendi a ler e escrever, né? E aí eu segui os meus estudos. E já com 14 anos eu já começava a escrever poemas, fazer textos, porque me entusiasmei com a leitura e de ler outros textos. Agora, por que eu deixei a igreja? Eu era um cara profundamente religioso e acreditava que no meio da igreja existia realmente as obras que se falava tanto de ajuda a pobres, de ajuda a gente necessitada. Quando eu percebi aos 27 anos que aquilo nada era feito, então eu comecei a me revoltar. E a principal revolta que veio foi porque tinha a entidade que seria semelhante às ONG de hoje, né? Em que se dizia lá, a gente dá tantos pratos de comida para pobre por mês, distribuímos tanto colchões para os pobres. E isso nada era feito. E quando essas atas eram enviadas ao governo, então vinha uma verba para a igreja local em que eu estava. Só que eu percebendo que isso não estava, me revoltou, porque quando aparecia algum pobre para pedir alguma coisa, não se dava nada. Então esse foi o fundamental que me levou a escrever A Igreja Traída. Professor, quando o senhor diz que serviu uma paróquia regional na cidade de Santa Catarina, o que levou o senhor realmente a ter uma noção um pouco mais ampla de que isso estaria acontecendo não somente naquele circuito interiorano, e sim num âmbito geral? Eu preciso me explicar um pouco. Em Santa Catarina, eu fiquei lá nesse seminário durante 2 anos. Né? Depois eu vim para São Paulo. Tá? Quando eu tinha 2 anos, 2 anos e meio, lá pelos 15 anos, eu vim para São Paulo. Tá? Para continuar os estudos aqui em São Paulo. Foi aí que eu comecei a perceber as falcatruas do meio da igreja. E fiquei muito quietinho, né? Mas eu aprendia o que eles ensinavam, recebia tudo passivamente, mas sempre com uma crítica que eu guardava dentro de mim.
Mas só que essa revolta que me vem, ela vem só aos 27 anos, quando eu já era ordenado padre. Quando o senhor cita que se revoltou contra determinadas falcatruas, né? O que seriam exatamente? São o comércio exercido dentro da igreja, em que, em vez de se fazer as coisas para o povo mais humilde, mais necessitado, só se fazia através de cobranças e de dinheiro. Não era um desprendimento, mas era fazer, por exemplo, cobrar missa, cobrar batizado, cobrar casamentos. Eu era contra isso. E não cobrava. Só que, quando eu fui ordenado padre e não cobrava o que eu fazia como padre, o bispo mesmo já exigiu que eu mandasse a porcentagem para a cúria. Quem era o bispo? O bispo era Dom Evaristo Arns, aqui da zona norte de São Paulo. Tá? Ele é um excelente bispo. Ele era, assim, socialmente e politicamente muito respeitado, porque ele era, inclusive, contra a ditadura na época. Só que internamente ele era muito rígido. E aí nós começamos a ter a desavença. Fui suspenso por ele como padre, né, por causa dessas ideias e por causa dos movimentos que eu liderava. Ele queria encampar para a Igreja Católica e os estudantes não quiseram, se propuseram contra a encampação do movimento estudantil pela igreja. Aí começamos a desavença e chegou até o momento em que eu fui suspenso de padre. E aí, num mês e pouco, eu escrevi esse livro, A Igreja Traída, em que eu faço um relatório de que eu estava insatisfeito dentro do que estava acontecendo com a igreja. Nesse dado momento que o senhor foi suspenso, como foi esse diálogo? Não, o diálogo foi de que eu devia voltar a ser unicamente sacerdote e seguir os dogmas da igreja e os ensinamentos eclesiásticos. E eu falei que não faria isso, porque eu não acreditava naquilo que eles tinham me ensinado dentro da igreja. Aí então eu fui suspenso. Porque eu achava uma falsidade muito grande se falar em fazer bem aos outros, fazer caridade aos outros e não se fazer nada. Tá? Isso eu achava profundamente desonesto comigo mesmo. Eu não me achava honesto a seguir aqueles princípios propostos lá dentro. Professor, logo após esses incidentes, o senhor resolveu renunciar, né, à postura de padre, ao cargo de padre, foi isso? Não. Ali eu fiquei ainda dentro do seminário. Pio XII aqui embaixo, né, aqui no Jaçanã. Quando eu fui suspenso, eu continuei lá dentro, tinha 41 seminaristas, né? E este fato foi que eu falei lá do jornal, né? É que despertou a mídia nacional e internacional. Aí a Manchete não, ou a revista O Cruzeiro, fez uma reportagem sobre o livro A Igreja Traída. Bem, isso divulgou no Brasil inteiro e internacionalmente. O senhor ainda era um padre? Ainda era padre. Né? E eu não parava de falar contra a igreja e estava revoltado contra a suspensão que eu tinha recebido. Então,
este fato, o bispo tinha feito a parte dele, né? Tinha me expulsado. Eu ainda estava lá. Aí o que acontece? Veio o emissário do Papa falar comigo. Veio de Roma para São Paulo. De Roma, para que eu calasse, ficasse quieto, não falasse mais contra a igreja, dos desvios da igreja. Agora, eu não vou falar aqui o que eu falei no livro, senão ninguém vai ler o livro, né? Porque o livro está para sair a 3ª edição, vamos ver se ele sai, né? Aí veio esse emissário de Roma, e ele me fez um interrogatório mesmo, igual uma inquisição, né? Para ver se eu realmente... Sob ameaças? Hein? Sob ameaças? Sim, ele me ameaçou da seguinte maneira, que era, primeiro foi isso aqui. Ele falou, se você desdizer todas as críticas que você fez à igreja, e você me assinar esse papel aqui de que foram equívocos teus, nós vamos te dar 4 anos em Roma como turista do Vaticano. Mas você tem que assinar esse papel que está aqui, e me apresentou o papel, para eu dizer tudo o que tinha escrito lá. Né? Você vai ficar 4 anos lá, sem gastar nada, como um turista na Europa. Eu falei para ele o seguinte, prefiro comer capim no Brasil que marmelada em Roma. E ele deu um tapa na mesa e falou assim, te dou 24 horas para deixar o convento. Eu, no mesmo instante, falei, já vou embora. Peguei uma batina velha que tinha lá, saí sem dinheiro, sem nada, né? E deixei os seminaristas lá e fui lá num boteco lá na frente da igreja lá e pedi uma caipirinha, falei, me dá uma caipirinha aí, né? E ele me deu, tudo, por quê, padre? Ele não me chame mais de padre, que eu não sou mais padre. Como eu não parava, né? Porque a mídia começou a pegar e divulgar, não só aqui a mídia nacional, mas também internacional. Eu recebi revistas, entrevistas até de Paris, do Japão, que vieram me entrevistar aqui, imprensa, né? Aí, o cardeal de São Paulo e o bispo de Santana, acho que me denunciaram, eu não tenho certeza se eles foram eles, os dois ou um só, para ir ao DOPS. Eu fui. Daí, eu chegando lá, fui recebido por um senhor muito simpático. Ele falou, olha, nós sabemos bem da tua luta dentro da igreja, tudo. Mas tem o cardeal e o bispo aqui de Santana que acha que você está subvertendo a ordem social. Então nós vamos te pedir uma coisa. Não fale mais nada contra a igreja, não escreva mais nada. Você pode ir que nós não vamos mexer com você. Só queremos que você não ofenda mais a igreja. Porque se você continuar a dar entrevistas, a escrever contra a igreja, nós vamos te buscar. E se você entrar por esta porta, vai ser muito difícil você sair vivo de lá. Isso era uma época de ditadura militar, é bom a gente especificar muito bem isso. Era a época da mais ferrenha ditadura militar, 68 para 69. Como que o senhor conseguiu lidar durante esse tempo com tudo isso? O senhor parou realmente com as críticas, parou, sim, deu um tempinho e depois, agora, também o senhor está voltando com todas essas ideias? Justamente. Aí eu parei, porque entre a vida e a morte, eu pensei, é melhor eu ficar vivo. E mais tarde, pensei, eu voltarei a essa luta, quando eu tiver condições para isso. Hoje, professor, se alguém ligado à igreja,
né, eventualmente desafiasse o senhor para um debate contra todas essas afirmações, o senhor aceitaria? Aceito de imediato e não tenho medo. O senhor desafiaria também? Desafio também. Tá? Porque hoje eu me sinto mais seguro, porque para escrever esse último livro aqui, aí, a comercialização da fé, aonde eu englobo todas as igrejas, não só a católica, mas especialmente as igrejas evangélicas, porque essas são mais exploradoras do que a própria igreja católica. Por quê? Explica pra gente, professor. Porque elas vivem em função do dinheiro. Fazem milagres para receber o dinheiro. Nada do que elas fazem de milagres é uma realidade. É simplesmente uma falcatrua. Quando eu falo falcatrua, eu entendo assim, é uma montagem do milagre. E eu até posso dar exemplos disso. Tá? Posso dar um exemplo dessas igrejas evangélicas? É o seguinte. Tem gente que vai lá com bengala. Tá? E o pastor chega e fala, mas o que você tem, meu filho? Então ele chega, dá uma benção, vem os obreiros, tudo. E aí ele larga as muletas e sai andando. Isso é a falcatrua. Agora, existem os milagres da autossugestão. Existem os milagres que é fruto do cérebro. E eles usam esses milagres para quê? Para arrecadar dinheiro e para terem benefícios em seus favores. Vai ver, no livro A Comercialização da Fé, eu falo tudo isso. Olha só, o milagre não existe. O que existe é o poder do cérebro. E isto já é confirmado pelas pesquisas científicas. Nós temos médicos americanos e canadenses que descobriram que nós temos o lóbulo da imunidade. Que ele realmente, esse lóbulo da imunidade, está numa localização do cérebro, ele cura até câncer. Não é o santo, não é Jesus Cristo, não é Deus que faz o milagre, é o nosso cérebro. Professor, aproveitando, a gente pegando carona nisso que o senhor está dizendo, logo depois que o senhor saiu da igreja ou foi expulso, me corrija aqui se eu estou falando, né, de uma maneira errada, como ficou a visão espiritual do senhor? Se é que ficou algum tipo de visão espiritual? Como o senhor passou a ver Deus, como o senhor passou a ver Jesus Cristo, ver a Bíblia e os ensinamentos que o senhor aprendeu na igreja? Certo. Olha, sob muito suspeita e descrença. O senhor é descrente totalmente em Deus hoje? Hoje em dia eu sou totalmente descrente e provo por que a minha descrença e o meu ateísmo. Hoje eu acredito numa única coisa, que é a matéria. Só não existe anjo, Deus, não existe demônios. Isso é tudo criação da imaginação humana e das religiões para poder conter o ímpeto e a revolta do próprio povo. Porque o ser humano, ele é um ser insatisfeito. Tão insatisfeito que se ele não tiver um freio, e esse freio é imposto pelas religiões. Se você for ver, desde os assírios, desde os antigos sumérios, as divindades eram
patrocinada pelos sacerdotes que eram pagos pelos titulares, ou seja, pelos presidentes, pelos imperadores e pelos reis, para que intimassem o povo a se comportar melhor. Porque o povo, o homem, ele teme mais a Deus do que as leis. As leis não têm muito valor para eles, mas Deus e as divindades o homem teme desde a antiguidade. E nisso os governantes e as religiões é que trabalham. Agora, eu também falo uma coisa. A religião, no fundo, ela é necessária. Porque se ela não existisse, precisaria ser inventada. Aqui eu estou plagiando Voltaire, porque Voltaire, ele falou uma vez, se Deus não existisse, precisaria ser inventado, porque senão nós homens seríamos pior que os animais. E a religião, no fundo, ela é necessária, mas ela é necessária como uma educação, como uma orientação, e não a religião para exploração, para diminuir o homem, para explorar o homem, para cobrar doações, dízimos. Por que cobrar dinheiro? A religião que se mistura com o dinheiro é falsa, é hipócrita. A verdadeira religião é aquela que nasce dentro da interioridade do ser humano. E para isso não precisa nem ter Deus, nem santos, nem nada. Vale é a ética interna, o valor do ser humano. É isso que nós precisamos pegar e instruir a humanidade. E não submetê-la a essas imposições religiosas que nós temos. Tem muitas pessoas que não conseguem viver sem a religião, porque são fracos. Só conseguem viver sem a religião gente que é forte, que é racional, que tem segurança em si mesmo. Nós não precisamos buscar a segurança em deuses, em Jesus, em Nossa Senhora ou em santos. A segurança temos que buscá-la dentro de nós, na nossa vida, na nossa convivência com a comunidade, com a humanidade em que nós estamos. Professor, recentemente foram feitas várias denúncias, inclusive, alguns setores da igreja, num assunto muito polêmico, que inclusive acabou até virando chacota em algumas redes sociais, quanto justamente a questão sexual, né, da vida sexual de alguns padres, inclusive, no que se diz respeito até algumas denúncias de estupro, né? Isso não é geral, mas é uma coisa que, quando você ultimamente se comenta desse tema polêmico, é tocado inevitavelmente. O senhor chegou a presenciar algum tipo de ato desse, ou ficou sabendo de algum ato, ou o que o senhor teria a dizer sobre essas denúncias? Conheci muitos, né? Sobretudo dentro da pedofilia. Essa é uma realidade existente no meio da Igreja Católica. Eu não posso falar das outras religiões porque eu não estive lá. Mas, por exemplo, a pedofilia, ela realmente existe e é vou falar assim, é a lepra dentro da igreja. Tá? Porque o ser humano, ele é racional, mas é animal também. Os nossos instintos, eles têm que ser satisfeitos. Não adianta querer proibi-los, querer castrar o homem. Um dado momento, a nossa natureza se manifesta porque é a necessidade da própria natureza. Tá? Então, nos meios eclesiásticos, existem muita pedofilia e existem muitos desvios sexuais, sim. Tá? E esse talvez seja
um dos cancros piores dentro da Igreja Católica. Porque se você for ver, até, eu agora não sei se foi século IX ou século XI, os padres casavam. Tá? Quando surgiu a lei da herança, que surgiu na Inglaterra, a igreja, se os padres tivessem filhos, ia ter que dividir os bens da igreja com os filhos dos padres, dos bispos, né? E então daí eles proibiram os padres de casar. Proibiram os padres de casar, mas não proibiram de ter mulher. Tá? Eu falo aqui, falo para todo mundo aqui. Hoje eu sou casado e tenho uma mulher só, sou fiel a ela, tivemos 2 filhos, um falecido, e tenho a filha, minhas netas. Hoje eu tenho uma mulher só. No tempo que eu era padre, eu tinha muitas. E não era... Senhor mesmo? Sim, não nego. Tinha muitas e não era de nenhuma. Como que o senhor fazia para realmente disfarçar tudo isso? A gente saía numa hora que não era a hora da missa, que não era a hora de estar dentro da igreja, né? Com mulheres que frequentavam a paróquia. Sim. Mesmo? Com mulheres que frequentavam, que ia se confessar, né? E quem era a grande maioria que cantava... Depois da confissão, professor? Sim, depois da... eram as mulheres que chegavam e cantavam a gente. Eu tinha lá meus 25, 27 anos, aí, no vigor da juventude, ia desprezar uma coisa dessa? Só que se eu fosse bobo. Mas quando o senhor disse que presenciou alguns casos de pedofilia, isso foi no seminário ou realmente foi na questão, já como padre, que o senhor presenciou, deve ter presenciado, não sei, algumas coisas? E como que o senhor conseguiu lidar com isso? Olha, eu falo a verdade. Eu conheci, né, os fatos dentro, quando era dentro do seminário, e a gente sabia, mas era proibido de comentar, mas a gente sabia, né? E tal acontecia, que tinha padre pedófilo, e às vezes o padre, quando ele era... Mas essa pedofilia era cometida exatamente com quem? Com as crianças de 7, 8, 10... Frequentavam a igreja? Sim, que frequentavam a igreja. Tá certo? E era isso mesmo que acontecia. Quando isso caía no povo, o povo começava a desconfiar e o bispo e os superiores percebiam, mandava esse padre para outro lugar. Isso que se fazia. Tá? Então ele estava, por exemplo, aqui, mandava ele lá para o Nordeste. Tá? Se lá ele cometia, pois mandava para outro lugar. Muito difícil de se jogava ele. Se ele não fosse padre, fosse seminarista, daí eles excluíam, né? Mas se fosse padre, eles não mandavam eles embora, tá? Nem suspendia, só transferia para um lugar e para outro. Tá? Aqui eu nunca soube aqui de bispo, mas eu sei até de bispos, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, até bispos, hoje em dia estão sendo processados por questões pedófilas. Né? Professor, recentemente, o Papa anterior pediu alguns perdões para a humanidade por alguns crimes cometidos pela Igreja em séculos passados. O que o senhor poderia citar sobre isso e a sua ótica sobre isso? Mudou realmente a coisa de lá para cá, desde que ele fez esse pronunciamento? Olha, eu não estou lá dentro agora. Mas pelo que o senhor viveu? Mas pelo que eu vivi, não deve ter mudado, não. Porque as situações ainda existem. Tá? E a questão sexual é uma questão humana. Não é uma questão de lei e de imposição. Tá? E isso ela é natural. Tá? E todo ser humano ele tem a necessidade de satisfazer seus instintos. Não é por uma lei ou por uma imposição que você vai
suspender os teus instintos, né? Sobre a questão dos exorcismos que são realizados pela igreja. O senhor chegou a participar de algum exorcismo? Ou estudou sobre isso realmente? Como funciona? O senhor aponta essa questão também para o lado psicológico? A questão da demonologia também é colocada de lado sob sua ótica? Sim, primeiro, eu não creio em demônios nem em anjos, quanto menos em Deus e em santos. A questão do exorcismo nada mais é do que um fator psíquico. Não existe o demônio que incorpora o ser humano. Existe uma doença psíquica do cérebro. Somente isso. O exorcismo é simplesmente, vou falar assim, é para chamar a atenção, para fazer chamariz, porque as pessoas ficam todas alvoroçadas diante daquilo, expulsou o demônio. Aí o cara fica, isso não existe, isso é puramente cerebral. O senhor chegou a participar de algum? Não, nunca participei de exorcismo nenhum, né? E não tenho estudo profundo assim de como exercer o exorcismo. Embora eu tenha recebido a ordem de ser exorcista dentro da igreja, né? Mas eu nunca fiz exorcismo nenhum. Dentro desses livros que foram publicados recentemente, o senhor sente, de repente, algum tipo de medo, algum tipo de receio de ferir as pessoas que realmente são adeptas ao catolicismo, aquelas pessoas que frequentam a igreja? Por exemplo, no Brasil, nós temos os inúmeros fiéis de Nossa Senhora da Aparecida, né, que são pessoas que realmente alegam terem recebido milagres. O senhor, como já disse, sua opinião sobre milagres e etc. Alguém, por exemplo, já leu esses livros, pessoas que são totalmente contra o seu ponto de vista, e já abordou o senhor negativamente, seja na rua, seja congressos ou alguma festividade, por exemplo? Sim, já tive gente que recebeu ameaças, por exemplo? Não. Ameaças, assim, não sofri nenhuma ameaça. Mas tive muitas críticas, tive muitas objeções, isso aí eu tive. Tá? E, inclusive, porque eu sou muito materialista, né? Então, agora eu quero falar uma coisa também. Eu escrevi os livros, não é para tirar a fé de ninguém, tá? É só para mostrar como a fé é comercializada. Se alguém tem sua crença e se sente bem, que se sinta bem com ela. Eu não escrevo o livro para tirar a fé de ninguém, mas para orientar. Professor, dentro dos 2 livros que o senhor publicou, né, teve a reedição agora, né, da comercialização da fé, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre eles, inclusive onde as pessoas que estão nos assistindo nesse momento podem adquiri-los, um pouco sobre a editora também que o lançou, e, né, todas as informações precisas para que o pessoal possa conhecer um pouco mais de perto a comercialização da fé. Bem, a comercialização da fé, essa daqui é a segunda edição e essa aqui é a primeira, vocês encontram na internet, entrando na editora Prismas, é de Curitiba. Se vocês não encontrarem na editora Prismas, ligam para a editora Apris, tá? Editora Apris, que é a mesma. A Apris, ela é mais antiga, e a Prisma é para lançar exatamente esses livros mais polêmicos. Através da internet, vocês entrando lá, vocês encontram. E a editora distribuiu já também nas livrarias. Só que nas livrarias vocês têm que chegar e pedir o livro, porque ele não está exposto nas livrarias. Tá? A grande maioria dos livros estão lá expostos. Né? Esses vocês têm que chegar e pedir na livraria, qualquer livraria, ou seja, por exemplo, Saraiva, tem a Cultura, que sei que tem, que eles distribuem esses livros aqui. Agora, a Igreja Traída vai sair a 3ª edição, também pela
editora Prismas, e vocês poderão já fazer o pedido para a editora Prisma do livro A Igreja Traída também. E depois de lançado, eles estão querendo lançar aqui na Paulista, na Cultura da Paulista. Firmo e eu desafio qualquer um e debato com qualquer um sobre o que eu escrevi nesses livros. Tá? Sobretudo nesse aqui, a comercialização da fé, foram 15 anos de pesquisas. Eu, por exemplo, nego Deus. Né? Porque como é que Deus vai fazer o homem a sua imagem e semelhança? Se já existia povos bem mais anteriores do que a criação de Adão e Eva. Isso é uma farsa. Né? E eu falo uma outra coisa também. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, já partem do princípio, quem acredita na Bíblia, que a Bíblia é infalível e que foi escrita por Deus. Foi nada, Deus nem existe, como é que ele vai escrever a Bíblia? Né? Foi escrita, a Bíblia é uma maneira de divulgar o povo hebreu. É a história do povo hebreu, os ensinamentos do povo hebreu, tá? Que depois é completado por Cristo. O que eu acho que a gente tem que fazer é acreditar no ser humano, o homem, tá? E temos que lutar para que a humanidade se entenda. Isso que é necessário. Sem religião ou com religião. Né? Isso não é o fundamental, não é a religião. Tá? Como John Lennon já dizia, imaginar um mundo sem religiões, sem fronteiras, sem países e sem idiomas. Quem falou que você... John Lennon. Sim, Então deixa eu, já que estou aqui, vou terminar com uma coisa quase semelhante. Né? Porque tem gente que fala assim, pô, mas você deve ser um homem infeliz porque você não acredita em Deus. Eu falei, quando eu acreditava em Deus que eu era infeliz, porque eu tinha medo do inferno, medo de não ir para o céu, daí eu era infeliz. Agora eu não tenho mais esses medos. Agora é que eu me sinto bem, me sinto feliz. Tá? Mas eu vou recitar uma coisa, um poema que eu escrevi quando eu tinha 23 anos. E que hoje esse poema está traduzido em muitos idiomas. Né? O poema se chama Nós. Eu falo o seguinte, quando o eu se tornar tu, todos seremos nós. Então colheremos juntos e frutos nascerão das sementes plantadas em terras áridas. Seguiremos com o homem para construir o universo. E não seremos reis nem súditos, pais nem alunos, entrevistador e nem entrevistado. Seremos todos irmãos em marcha para a liberdade. Quando todos formos nós, sem perdermos o eu, sem desprezarmos o tu. É isso que eu acredito, no sentido humanitário. Né? Que o homem tem que realmente procurar o bem, a bondade, isso que nós precisamos. Tá? Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Tá? Fiquei satisfeito de dar isso daqui. E se criar muita polêmica, pode me chamar que a gente vai para defender as ideias da gente. Não digo que eu sou verdadeiro em tudo. Tenho muitos erros também, mas defendo o que eu acredito e o que pesquisei e vi. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.